Pelas misericórdias de Deus, estamos de novo juntos para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Estamos vendo numa sequência de acontecimentos do nosso coração, aqui numa ordem, segundo a palavra de Deus, como está o nosso coração após o pecado, a situação do nosso pecado, do pecado da raça humana após o pecado ter entrado no mundo. Estamos vendo os resultados dados pelo próprio Deus, escritos na sua palavra. Estamos diante de um diagnóstico feito por Deus, o Deus que conhece o nosso coração, o Deus que não pode errar, não pode mentir. Na mensagem anterior, nós vimos que um dos males que atacou o coração do ser humano foi separação e morte. Logo após o pecado ter entrado no mundo, através de Adão, toda a raça humana separou de Deus e, obviamente, morreu. O segundo mal do coração, segundo a precisão de Deus na sua palavra, é ódio e separação. Vamos ver numa sequência de textos e acontecimentos de personagens bíblicos que eles foram tomados de ódio e em seguida assassinaram alguém. Portanto, esse é um dos males bem patentes e muito palpável no coração do ser humano. Vamos lá. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, versículos 5 e 8. Você pode anotar os textos e depois ler na sua própria Bíblia. Gênesis capítulo 4, versos 5 e 8 diz que Caim irou contra seu irmão Abel e o matou. Em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 28, diz que Absalão, filho de Salomão, irou e matou a seu irmão Aminon. E no segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 4, diz que Jeorão odiou e matou a seus 6 irmãos. Estes são os resultados que Deus está detectando no nosso coração: ódio e assassinato. Nós, por nossa vez, matamos Jesus, odiamos e matamos Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 25, que ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Para entendermos essa questão, vamos fazer uma análise aqui de onde vem o pecado, ou seja, o ódio e o assassinato. Qual é a fonte do ódio e do assassinato no coração do ser humano? É claro que o diagnóstico de Deus ele é preciso. Ele não apenas aponta o erro, o pecado, o mal, mas ele diz de onde ele está vindo para que a gente possa tomar as providências. Vejamos, a Bíblia diz que a fonte do assassinato e do assassino é o diabo. Satanás é o inimigo da raça humana, porque ele primeiro foi inimigo de Deus. Vamos ver isso numa sequência de textos que comprovam com muita clareza este assunto. Jesus, falando às multidões quando ele esteve aqui, ele disse, João escreveu no seu Evangelho, capítulo 8, versículo 44, quando o povo na época reclamavam serem filhos de Deus, ele disse, vocês tendes por pai ao diabo, porque ele é mentiroso desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade, ele é homicida desde o princípio. Aí ele está fazendo alusão ao pecado de Adão no Éden. Ele matou Adão, ele separou Adão de Deus, e em Adão todos nós morremos e obviamente fomos também separados de Deus. Portanto, Jesus está dizendo com muita clareza que o diabo é homicida. Ele veio para roubar, matar e destruir. E isso ele fez com muito ódio. Mateus capítulo 2, versículo 16, vamos ver na trajetória do ministério de Jesus algumas coisas que aconteceram para revelar o coração do homem. O rei Herodes irou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém de 2 anos para baixo. Veja a perversidade deste homem no tempo de Jesus. Ele queria por tudo matar Jesus. Ele soube que Jesus havia nascido e ele sabia que as profecias, ou a profecia de Gênesis capítulo
3, versículo 15, falava de Jesus como rei, daquele que viria para reinar. Ele conhecia todas as escrituras do Velho Testamento que falava a respeito de Jesus como rei de Israel. E ele não aceitando, ele não sabendo onde Jesus estava, não sabendo em que local ele estava, de Belém, ele tomou a decisão com muito ódio no seu coração. Já sei, vou mandar matar as crianças de 2 anos para baixo, que era a faixa etária da idade de Jesus, e daí então, neste assassinato coletivo, Jesus também será morto. Este era o sinal do coração de Herodes na época do Senhor Jesus. Muito ódio e partiu para o assassinato. Mas a Bíblia também diz em Lucas capítulo 4, versos 28 e 29, que Jesus, depois de grande homem feito, ele estava pregando o evangelho do Pai, de Deus, para o povo, na sinagoga. E a Bíblia diz que todos na sinagoga, ouvindo o que ele falava, se encheu de ódio e, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o ponto mais alto do monte para dali o precipitarem. Lucas capítulo 4, versos 28 e 29. Mais uma vez, detectando aqui o ódio no coração do povo contra o Senhor Jesus Cristo. E ainda a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versos 5 e 6 sobre Satanás, o inimigo de Jesus. No capítulo 4, capítulo 3, Jesus Cristo é batizado por João Batista. Capítulo 4, ele é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás. 40 dias e 40 noites ele esteve ali e finalmente ele teve fome. Ele teve algumas necessidades humanas, porque Jesus é o Deus que se fez carne, humanizou-se e habitou entre nós. E a Bíblia diz que Satanás se aproximou dele com muito ódio, e diz o texto de Mateus capítulo 4, versos 5, 4 e 6. Então o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Você está vendo a maldade do coração? A intenção de Satanás era matar Jesus, como ele não podia de outra maneira. Ele queria que Jesus subisse ao lugar mais alto e dali se lançasse, fazendo o desafio: se tu és o Filho de Deus. É assim que ele tem destruído muita gente, lamentavelmente, fazendo os seus desafios, mas infelizmente queimando as provas do crime. Ele ficaria livre? Não, foi ele quem pulou do monte. Mas ali por detrás de tudo isto estava o ódio no coração de Satanás e estava o desejo de matar o Senhor Jesus Cristo. Na época, quando Jesus estava sendo julgado para ser crucificado, entre os malfeitores da época, Lucas escreveu a cena. Em Lucas capítulo 23, versículos 21, 23 e 33, a Bíblia diz que Jesus, diante da multidão, sendo julgado pelo governador e juiz Pôncio Pilatos na época, diz que ele perguntava ao povo: que quereis que eu faça com Jesus chamado Cristo? E eles clamavam dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Eles insistiram com gritos pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes redobraram. E diz o verso 33 que quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. Se eles assim pensaram, se eles assim desejaram, assim agiram. Ódio e assassinato. Lamentavelmente, o coração do ser humano foi atacado por esses dois grandes males, esses dois desejos terríveis por parte de Satanás. Daí você deve estar lembrado quando falamos sobre a periculosidade de Saulo, o perseguidor da igreja e dos cristãos da época, respirando ameaças de morte. Ele tinha ódio no coração.
por trás de Saulo, daquele homem de grande envergadura, de grande respeitabilidade no judaísmo, no farisaísmo, tinha Satanás comandando o seu coração. Não é à toa, nos dias de hoje, que somos surpreendidos por atos brutais de homens que guardam ódio no coração e eles praticam o assassinato. É tão triste quando se vê isto acontecendo no seio da família. Satanás não tem família, Satanás não tem parente, Satanás não tem amigo. Ele é a arma mortífera que tem se levantado contra Deus, contra Jesus, contra o ser humano, lamentavelmente. Mas o nosso coração foi atingido por esses grandes males. Eu espero que Deus esteja nos abençoando de tal maneira que nós venhamos a compreender que só quando Deus muda o coração do homem, muda o espírito do homem, é que essas coisas acabam. Por isso, João Batista pregou a primeira mensagem do ano 0 do Senhor Jesus, o ano 1 do cristianismo. Ele disse em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mudem os seus pensamentos, mudem os seus sentimentos, mudem os seus propósitos. Todo mal que vem de dentro contamina o homem, é o que disse Jesus. Espero que você esteja entendendo a razão por que estamos há um bom tempo falando sobre Saulo e a igreja perseguida, para você ver quem por trás de tudo isso estava induzindo os homens, no caso Saulo, e as demais pessoas a perseguirem a igreja do Senhor Jesus e os membros que a ela se agregaram. Que Deus te abençoe. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, a escaparmos deste mal e a recebermos a cura do Senhor, para que o nosso coração volte a ser o trono apenas do Senhor. Abençoa as pessoas que estão me ouvindo, abençoa os pais, abençoa os filhos, as famílias, abençoa, Deus, o nosso Brasil, abençoa o mundo, abençoa, Deus, a população, não apenas do Brasil, mas a população mundial. Que o Senhor Jesus possa entrar uma vez no coração, transformando esses males em bênçãos. Nós oramos agradecidos por tudo, no precioso nome de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Até a próxima mensagem com o terceiro mal do coração, se o Pai do céu nos permitir. Forte abraço, fica na graça do Senhor.